Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E vamos, nessa oportunidade, mostrar para vocês a importância de ter um bom controle orçamentário, que possa permitir o acompanhamento dos números ao longo do tempo, facilitando assim as tomadas de decisões e verificar como podemos melhorar nosso desempenho financeiro. Estarei demonstrando neste vídeo como eu faço o meu controle pessoal, de forma a exemplificar e também de dar uma ideia para que você possa desenvolver os seus próprios controles. Temos aqui no canal outros materiais desenvolvidos nesta área e estarei deixando no final dessa apresentação o link de algum desses vídeos para que possa também servir de consultas para que possa desenvolver um orçamento doméstico de acordo com as suas necessidades. Sou José Mato Pietro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Eu vou apresentar aqui para vocês a planilha que eu utilizo já há muitos anos para efetuar os meus controles e acompanhamentos orçamentários. Em um dos vídeos que estou deixando no final desta apresentação, eu demonstro como você pode montar um orçamento doméstico de forma simplificada. Eu estarei então apresentando o meu modelo e fazendo as devidas colocações no que deve ser observado para se ter um controle orçamentário eficiente. Então, primeiramente, seria interessante dividir as suas despesas em despesas variáveis e despesas fixas. As variáveis são aquelas que não têm uma constância, que podem variar de um período para o outro ou que não são rotineiras. Já nas despesas fixas, serão lançados aqueles valores que são constantes ao longo do tempo, ou seja, que geralmente ocorrem todos os meses e em valores que sofrem pequenas variações. Então, esta classificação deve ser feita levando em consideração a realidade de cada um. É importante também lançar no seu controle orçamentário os valores recebidos, como salários, juros e outras entradas de recursos, possibilitando assim fazer um confronto entre os ganhos e os gastos mensais. É importante também criar uma coluna, onde podemos fazer uma previsão de gastos e receitas, e uma outra onde serão lançados os valores realmente incorridos em cada período, possibilitando assim ver a diferença que foi planejado e o que foi realmente incorrido em cada conta. Eu desenvolvi este formato. Nessa minha planilha de controle em especial, eu faço os lançamentos diários de entradas e saídas de recursos, possibilitando ter o saldo tanto os incorridos como possíveis previsões para os próximos períodos, possibilitando assim acompanhar o saldo dessas contas diariamente. E conforme os lançamentos e valores aqui realizados, eu vou alimentando aqui a minha planilha geral com o valor correspondente a cada conta. Então, digamos que eu tenho aqui em janeiro um saldo inicial de R$ 5.000 e no dia 1º eu fiz compras no supermercado. Então aqui é mercado, uma saída de R$ 1.000. Ela já me atualizou aqui o valor. Eu vou lançar este valor aqui no mercado, igual R$ 1.000. E digamos que eu tenho uma previsão aqui de 1.500. Então eu ainda tenho um saldo nesta conta de R$ 500. E assim eu vou fazendo para todos os outros elementos. Então essa seria uma das condições a ser observadas. Eu devo fazer os meus lançamentos diários e também ter uma condição de estratificar esses valores para cada conta criada no meu orçamento. Na minha planilha também consigo fazer acompanhamento dos meus saldos bancários de caixa, também uma previsão do fluxo de caixa ao longo do tempo, que possibilita avaliar o reflexo de cada entrada ou saída de recursos durante o período de 12 meses. Com isso eu consigo fazer um planejamento ao longo do tempo. Um bom controle orçamentário deve possibilitar também fazer a checagem do que foi previsto e realizado em determinado período e, se possível, comparar a evolução com períodos anteriores. No meu caso, eu consigo estratificar cada mês aqui apurado, possibilitando analisar os saldos mês a mês e também no fechamento para cada ano. Então eu tenho aqui o meu orçamento fechado para o ano de 2024, onde estou fazendo um comparativo com o fechamento de 2023. Então aqui são os valores que realmente ocorreram no meu orçamento nesses dois períodos. Claro que eu tenho esses valores lançados em números, ou seja, em reais. Aqui nesta apresentação, até para manter o sigilo desses números, estou representando os valores em percentuais. Só que eu tenho as minhas despesas fixas e variáveis, e outros valores atrelados à moradia, valor correspondente a 32,70% das minhas despesas fixas. Mas no realizado, eu absorvi o valor correspondente de 23,20%. Isso porque a minha despesa fixa com o carro foi superior em 4.929% do que estava previsto. Ou seja, eu tinha previsto gastar 1,63% do meu orçamento com o veículo, mas na verdade eu gastei 50,72%. Eu já vou explicar o que ocorreu aqui. E a minha variação total das minhas despesas fixas
foi maior do que o previsto, 62,3%. As despesas variáveis, eu tenho essa mesma condição. Eu tenho o meu orçamento previsto, o que foi realizado durante o ano. Então veja que em outros gastos, eu consumi 384% a mais do que estava previsto. No mercado, eu consumi 59,8% a mais do que eu tinha programado. E por eu ter consumido aqui, em outros valores, um percentual mais elevado do que eu tinha previsto, embora eu tenha aumentado aqui meus gastos com o mercado em 59%, ele agora, ao invés de representar 55% das minhas despesas variáveis, ele representou, na verdade, 43,88%. Mas eu tive um aumento aqui no gasto com combustível e também em outros valores, como já foi observado. Nas minhas despesas variáveis totais, eu tive um gasto superior a 99,29% do que eu havia previsto. Aqui eu tenho lançado as minhas projeções com ganhos em rendimentos. No previsto, a composição dos rendimentos seria de 84,38% com salário. Não foi previsto fazer nenhum resgate das aplicações financeiras. Tinha também projetado como juros e outros ganhos 15,63% dos meus rendimentos, fechando então aqui a 100%. E na realidade, os meus rendimentos com salários representou apenas 46,3% dos meus rendimentos no período, enquanto os juros e outros valores, 57,16%, mais que a metade dos meus rendimentos anuais, que também tem aqui uma justificativa. Com isso, eu tive aqui um aumento dos meus rendimentos em 80,65% do que eu havia programado. O meu fechamento para 2024 foi o seguinte: eu tinha previsto gastar 94,84% dos meus rendimentos, o que me daria um saldo no ano na faixa de 5,16%. Esta é uma observação que deve ser levada em conta, que as minhas despesas previstas devem ser menor que as minhas receitas previstas. Senão, com certeza, meu orçamento ficará deficitário. E em 2024, os meus gastos representaram 89,97% das minhas receitas. Eu obtive um saldo, ou seja, uma sobra, de 10,03%. Então vejo que eu tive um resultado orçamentário superior ao que eu tinha previsto. Já com relação a 2023, financiamentos, que é um apartamento que eu tenho financiado, eu tive uma redução aqui de 2023 para 2024 de 87,66%, que também há uma justificativa para tal, que eu estarei colocando na sequência após estas análises. Então, em despesas fixas, eu consumi em 2024 28,73% a menos dos valores incorridos em 2023. Quanto às receitas, eu obtive menos 15,96%. E percebe-se que em 2023, mais de 50% dos meus rendimentos foram de resgate da aplicação financeira, representando, em 2024, uma redução de menos 105%. Então aqui eu já posso explicar o que ocorreu com o nosso financiamento. O aumento aqui em 2023 foi maior. Eu usei parte dos recursos que eu tinha aplicado para amortizar parte do saldo do meu financiamento. A mesma coisa ocorreu aqui com o aumento das despesas com o automóvel. Eu efetuei a compra de um novo carro, cujo o valor da diferença foi lançado aqui como despesa. Por isso, esse aumento aqui considerável entre o previsto e realizado para esta conta. Já em relação às despesas variáveis, eu tive um aumento de 5,46% desses valores em 2024 com relação a 2023, com impactos maiores nos gastos com combustível e em outras despesas extras. O meu fechamento em 2024 em relação a 2023 foi o seguinte: eu tive um aumento dos meus ganhos em 81,41% e redução nas minhas despesas em 16,70%. E o meu saldo remanescente em 2024 com relação a 2023 foi de menos 118,97%. O aumento dos rendimentos em 2024 em relação a 2023 se justifica pela entrada do recurso recebido em herança, por isso que a composição do realizado como previsto teve esta variação. Aí você me pergunta, como é que eu consigo ter esta condição de fazer uma avaliação tão aprofundada do meu orçamento? A resposta é o tema deste vídeo: ter um bom controle orçamentário. Porque por ter valores aqui incomuns relacionados ao processo, que está mais relacionado à transferência de recursos, como por exemplo a amortização aqui do meu financiamento, eu fiz aqui um resumo ajustado do meu orçamento. Retirei os valores discrepantes, que não são ocorrências rotineiras, do meu orçamento normal, que seria uma troca de carro, recebimento de algum recurso extra. O meu resultado em relação a 2023 ficou agora da seguinte forma: eu tive um aumento dos meus ganhos em 0,82% e nas minhas despesas um aumento em 1,84%. Se levar em consideração a inflação de 2024, que ficou na casa dos 4,83%, eu vejo que a minha inflação pessoal, ou seja, os meus gastos,
tiveram uma evolução menor do que a inflação, que é um bom indicador também a ser analisado. Então, como colocado, eu trouxe aqui o meu exemplo para demonstrar como é importante fazer um controle orçamentário adequado que possibilite fazer adequações ao longo do tempo, buscando manter, dentro do possível, um saldo positivo das nossas finanças. Eu tenho outro vídeo aqui no canal, que também estarei deixando no final desta apresentação, que eu apresento um modelo de como você pode fazer o levantamento da sua inflação pessoal, possibilitando, inclusive, fazer um acompanhamento em relação à inflação anunciada pelo governo. Pois então, apresentei aí, com detalhes, o meu orçamento pessoal para demonstrar a importância de ter um controle orçamentário que possibilite fazer análise e acompanhar, ao longo do tempo, o nosso desempenho financeiro, buscando manter um equilíbrio entre as receitas e despesas, ou seja, manter uma boa saúde financeira. Como colocado, temos outros materiais aqui no canal tratando sobre este assunto. Alguns estarei deixando aqui no final desta apresentação, mas se for do seu interesse, você pode entrar no nosso canal e verificar outros conteúdos relacionados a este e a outros temas que podem lhe interessar. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.